O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, perdoe todos os nossos pecados. Amém. Meus queridos filhos e filhas, amados e amadas, nós celebramos esta Eucaristia neste tempo já comum, onde ontem, domingo, celebrávamos a Santíssima Trindade. Já dentro do tempo comum, nós já celebrávamos uma grande festa, que é justamente a Santíssima Trindade. E falar da Santíssima Trindade é como se pegar toda a Bíblia e começar a perceber aonde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santo Agostinho diz que é muito mais fácil pegar toda a água do oceano e colocá-la dentro de um balde. Imagina só, a água do oceano. Isso é o que diz Santo Agostinho, de que compreendermos a Trindade, a Santíssima Trindade. Então é muito mais fácil colocar toda a água do oceano em um balde de que compreender o que é de fato a Santíssima Trindade. Então por aí nós não precisamos de fato compreender a Santíssima Trindade. O que nós precisamos é perceber o que e qual efeito é que essa comunidade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo nos ajuda a sermos mais cristãos. E aí, meus irmãos, ontem nós celebrávamos esta festa. E para começar a compreender o que é a Trindade, ou vivenciar a Trindade, nós temos que começar desde o livro do Gênesis. E não podemos fazer essa misturada, né? Jesus é Criador, Deus é nosso irmão. Muito pelo contrário. Começando pelo livro do Gênesis, nós vamos compreender qual o papel de cada um que fazem parte de um só Deus. E lá no credo nós professamos: creio em Deus Pai, creio em seu Filho Jesus Cristo, creio na Santíssima Trindade, na Trindade Santa. E aí, meus irmãos, hoje, nesta segunda-feira, você que está em casa, você que está nos assistindo, escuta esta palavra que é tirada do coração de Deus e colocada em seu coração. A palavra de Deus é tirada do seu coração e entregue a cada um de nós. A cada um de nós que vamos assim receber esta palavra e deixá-la guardada no coração. Eu sempre digo
que entre os evangelhos sinóticos, e aqui nós acabamos de escutar o evangelho de São Mateus, mas São Marcos, ele faz uma referência muito bonita. Bem-aventurado e feliz o coração puro. Essa primeira mensagem que lá no Evangelho de São Marcos ele nos fala. Já no Evangelho de São Mateus, aqui diz que, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e sentou-se, e os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-lo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, esta palavra pobre, ela vai sempre ser apresentada no nosso meio. E eu diria muito mais a você que está em casa. A porta desta igreja, ela sempre vai estar sempre aberta para os pobres. Os pobres é quem formam esta igreja. Os pobres é quem é o sinal do reino de Deus nesta terra. E quando se fala de pobres ou pobreza, a gente não está falando da miséria que pessoas vivem. A gente está falando, felizes os pobres de coração, porque verão o reino dos céus. A temática do Evangelho, a temática bíblica, ela vem nos falar justamente daqueles que abrem o coração, daqueles que não são apegados com os seus bens. Por isso que o Evangelho de São Marcos, ele começa a dizer: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 3. Felizes os pobres, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, meus irmãos, Jesus, vendo as multidões, subiu a uma alta montanha, para mostrar aos seus discípulos quem são de verdade os felizes. E quem são os felizes? E aí São Marcos faz como se fosse uma indagação: os bem-aventurados, ou os que pertencem de fato ao reino dos céus. São esses que são bem-aventurados. E eu iria muito mais a fundo, Quem são de fato, a quem pertencerão o reino dos céus? Quem tem o coração puro, quem tem o coração limpo, Tem um cântico que diz: Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Quem é que pode entrar nesse santuário? Esse santuário podemos até interpretá-lo como o reino dos céus. Quem é que pode se aproximar deste santuário? Quem pode adentrar nesse santuário? Aí o cântico diz: quem tem as mãos limpas e o coração puro. E mais ainda, quem sabe amar. E aí, meus irmãos, voltando um pouquinho atrás, eu diria a vocês que as bem-aventuranças justamente são de fato os mandamentos do cristão viver no dia a dia. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles herdarão o reino dos céus. E aí, meus irmãos, a felicidade é estar no reino dos céus. Não é quem possui ouro ou prata, não é quem possui toda a inteligência e capacidade, não é quem manda ou quem ganha discussões, não é quem se sobressai sobre os outros, não é quem exerce a tirania no mundo, não é quem vive dos títulos, valores e prazeres desse mundo. Muito pelo contrário, Jesus está nos ensinando que os valores do reino dos céus, os valores deste reino são outros, diferente daqueles que nós pensamos. São outros os valores do reino dos céus. Aprendemos, o primeiro dele é a pobreza, como eu disse aqui no começo. Esta igreja está sempre de portas abertas para acolher
os pobres de coração. Não é uma igreja que exclui os pobres, mas é uma igreja que abre as portas na sua infinita misericórdia para acolher, principalmente, desses menos favorecidos, mais atingidos por esta sociedade, são esses que a igreja estará sempre ao lado. É este sentido maior da missão da igreja. Não podemos abandonar aqueles que já estão abandonados. A igreja tem uma grande missão: direcioná-los todos para o reino dos céus. E direcionar de uma forma digna, né? Quem é que pode entrar no reino dos céus? Quem tem o coração puro, quem tem as mãos limpas e quem sabe amar. E depois de tudo isso, o cântico nos reverencia dizendo: Senhor, eu já posso entrar no santuário para te louvar. Eu já posso entrar. Que nós, meus irmãos, a cada dia, a cada momento da nossa vida, possamos assim adentrar neste reino. O primeiro eu já tinha dito, que é a pobreza. Felizes os pobres, a pobreza do desprendimento de quem não se apega e não se caracteriza pelos bens que possui, mas pela espiritualidade e pelos valores eternos. São felizes, são esses que buscam no coração de Deus o fortalecimento da sua fé e da sua caminhada. E assim somos felizes, porque nós iremos enxergar esta questão de reino dos céus não como matéria, coisa tocável, mas iremos enxergar o reino do céu como estado. E não vamos deixar para começar esse reino quando chegarmos na vitória celeste no céu. Vamos começar o reino dos céus aqui, cada um de nós abrindo o coração e fazendo assim a nossa parte. Bem-aventurado e feliz é o coração puro, que não é movido pela maldade do mundo ou outros valores que nos atrapalham a chegarmos perto de Deus. Achamos que viver a filiação é condenação ou castigo de Deus. Muito pelo contrário. Quem vive a filiação em Deus é consolado por Ele. Quem vive a filiação, mas coloca em Deus o seu coração, sabe que é o próprio Deus que cuida dos afiliados e do coração humano. Bem-aventurados quem vive a mansidão, não vive a agressão, não vive para agredir os outros, nem a si e nem a Deus, mas sabe ser manso. O coração manso é aquele que escuta e é aquele que busca a profundidade das coisas e não superficialidade das agressões humanas. É muito bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça e que reconhece que vive num mundo muito injusto, cruel, desumano, e não é continuador, nem é promotor das injustiças. Pelo contrário, tem sede e fome de ser justo, de promover a justiça e fazê-la principalmente acontecer em uma sociedade em que vivemos com tanta desigualdade social, com tanta gente passando fome, com tanta gente desempregado, com tantos pais de família que não têm o que dar a seus filhos para comer. Construir o reino dos céus é construir principalmente no amor de Deus. Olhar os menos favorecidos, porque é deles que é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.